Agora, o momento da palavra. Glória a Deus. Gostaria de mais uma vez cumprimentar você, ouvinte do programa Cristo a Solução, com a paz do Senhor. Uma boa tarde de saudação para você, ouvinte, que está nos ouvindo. Pai do Senhor, meus irmãos que estão aqui comigo, aqui nos estudos da Rádio Cascavel FM. Nosso irmão que está aqui na terra do som, que Deus possa abençoá-lo por toda a sua vida. Quero deixar aqui alguns versículos para a nossa meditação nesta tarde, porque nós sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, mas Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. A palavra de Deus que vai ser lida nesta tarde se encontra em Hebreus capítulo 10. Eu vou ler a partir do 36, que diz o seguinte: porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, que se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nós estamos diante de uma promessa, diante de uma palavra viva e eficaz. O escritor dos Hebreus, ainda na carta, no capítulo 4, no versículo 12, ele vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que espada de dois fios, que penetra no nosso corpo, vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção de cada coração. A palavra de Deus é viva porque ela traz vida. A palavra de Deus é viva porque foi através da palavra de Deus que Ele criou todas as coisas. Glória a Deus. Lá em Gênesis, que você for ler, logo no princípio você vai ver a palavra de Deus dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas depois que Deus falou, através da sua palavra, algo foi acontecendo. Quando você vai ler o Evangelho de João, no capítulo 1, a palavra de Deus vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vemos que depois de Deus falar, foi a sua palavra que continuou restaurando, criando e fazendo todas as coisas. E nós estamos diante de uma promessa, nós estamos diante de uma palavra que traz a vida, uma palavra que traz conselho, uma palavra que traz restauração, edificação. O versículo 36 que foi lido diz que porque necessita de paciência. E muitas das vezes nós não temos essa paciência. Muitas das vezes nós não temos essa perseverança. Muitas das vezes nós não temos este momento de espera dentro de nós. Se nós ler Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, e no versículo 26, vai dizer: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Todos os momentos que nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos uma promessa de Jesus dizer que Ele está voltando. Nós vemos a promessa de nos afirmar que Jesus vai voltar. Quando nós lemos 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8, a Bíblia vai nos dizer que Ele vem como labareda de fogo, tomando vingança daqueles que não conhecem a Deus e dos que não obedecem a palavra. Aleluia. Eu quero lembrar a você, irmão, você ouvinte do programa Cristo é a Solução,
Uma promessa que nós vemos na Bíblia Sagrada. A maior promessa que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que se encontra em João 14, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O capítulo é o 14, a partir do versículo 1, que ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Depois de Jesus se prepara, depois que Jesus faz o seu ide na terra, faz discípulos para ficar pregando a palavra, Jesus vai para o céu, e antes ele deixou uma promessa para nós, para os seus discípulos e para nós. Quando Jesus vai dizer: não se turbes o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito, porque eu vou preparar lugar, e se eu for, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para onde eu estiver, estejam vós também. Nós vemos uma promessa verdadeira, uma promessa fiel, Aleluia. uma palavra que tem que acontecer, porque está escrito na palavra de Deus que céu e terra passarão, mas as palavras de Deus nunca há de passar. A Bíblia nos diz, através da palavra de Deus, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aí vem a dúvida, aí vem o pensamento contrário e perguntando: por que Deus ainda não voltou? Por que se essa palavra é fiel e é verdadeira, porque ainda não aconteceu? Jesus, Aleluia, Deus. ele nos amou primeiro. O amor imenso, no qual João não teve uma explicação. No capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no versículo 16, uma passagem que todos conhecem, ou seja, todos ouvem, porque conhecer mesmo não é de boca. Conhecer é aquele que vive a palavra e pratica a palavra. Está escrito, primeira carta de João, as epístolas, no capítulo 2 e no versículo 4, vai dizer: aquele que diz eu conheço e não guarda os mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Então nós vemos e sabemos que aquele que conhece é aquele que tem o coração determinado a servi-lo a Deus. Tem a obra, porque a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Nós vemos no versículo 37 de Hebreus 10, 37, vai dizer: porque ainda há um pouquinho de tempo, mas aquele que há de vir virá e não tardará. Essa palavra pouquinho, ela tem dois significados: pouco e bem pouquinho. Nós vamos ver ainda falando da promessa e o porquê ainda não aconteceu. Aleluia, Deus. Muitas dúvidas geram no coração de pessoas em querer desacreditar, em querer duvidar. Aí nós vemos na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro vai falar ainda a respeito da vinda de Cristo, da vinda de Jesus, a qual o apóstolo vai exortar o povo, vai deixar uma palavra para nós, para nossos corações, o qual o apóstolo Pedro vai falar: amados, escrevo agora essa segunda carta em ambas, as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que lembre primeiramente das palavras que foi dita
pelos santos profetas e do mandamento do Senhor mediante os vossos apóstolos. Aleluia, Para que Deus. vocês se lembrem que nos últimos dias vai vir homens andando sobre as suas próprias concupiscências, seus próprios prazeres, ou seja, suas próprias vontades, ou seja, seus próprios desejos, ou seja, suas próprias decisões, andando de qualquer jeito, zombando, duvidando e dizendo: cadê a promessa da vida de Deus? Desde o antepassado, meus pais já dormiram, ou seja, eles estão dizendo, no antepassado, o povo já pregava dizendo que Jesus está voltando. Os meus avós, quando era vivo, eles já diziam que Jesus estava voltando. E aqui Pedro está mostrando que eles voluntariamente ignoram essas coisas, que por essas mesmas palavras que foi dita pelos santos profetas, já surgiram os céus e a terra, que foi tirado do meio da água, e do meio da água subsiste, por as quais coisas todo o mundo foi coberto com a água do dilúvio. E por essas mesmas palavras, a terra hoje se guarda como tesouro e se reserva para o fogo, para a perdição do homem ímpio. O apóstolo Pedro vai exortar dizendo: amados, não ignore uma coisa, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Se Deus prometeu, não importa o tempo, não importa o dia, mas saiba de uma coisa, que se Ele prometeu hoje, para Ele, se passar 1 ano, se passar 2, se passar 3, é como se fosse um dia para Ele. Porque a Bíblia nos relata, nos afirma que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Nós estamos diante de uma palavra que traz vida. Nós estamos diante de uma palavra que traz fé. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Roma, no capítulo 10, no versículo 17, ele vai dizer: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Meu amado irmão, você ouviu no programa Cristo é a Solução. Escute essa palavra, guarde essa palavra. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 3. Vai dizer que bem-aventurado é aqueles que lêem, é aqueles que ouvem, e é aqueles que guardam as coisas que está escrito na profecia deste livro. Aleluia. Se você não estiver guardando os mandamentos do Senhor, procure guardar. Se você não está buscando o Senhor, procure buscar enquanto é tempo. Procure buscar enquanto se pode achar. Está escrito lá em Isaías 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Hoje nós temos a oportunidade de buscá-lo. Nós temos a oportunidade de achá-lo. Como é, irmãos? Como é? Talvez você está se perguntando: como é que eu vou achar? É quando eu renuncio o meu eu. É quando eu renuncio o meu pecado e corro aos pés de Jesus. Está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue cada um a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e os que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muitas vezes nós, pelo entendimento, pelo ensinamento que nós tivemos, nós passamos a dizer: eu já tenho Jesus no meu coração. Nós passamos a dizer: eu já conheço Jesus. Aleluia. Mas como é, eu lhe faço uma pergunta: como é que você conhece Jesus? Como é que você serve a Jesus? Como é que você caminha com Jesus? Jesus deixou uma metáfora, ou seja, uma parábola, uma história contada
através de uma narrativa. Em Mateus capítulo 13, Jesus disse: eis que o semeador saiu a semear. E quando ele semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, foi pisada e as aves do céu comeram. Outra parte caiu nas pedras, nasceu, mas secou, porque ela não tinha terra profunda. Aleluia. Outra parte caiu nos espinhos e foi sufocada. Mas teve uma parte que caiu em boa terra, e essa cresceu e deu fruto a 30, 60 e a 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tiver ouvido para ouvir, ouça. A maneira que nós recebemos a palavra de Deus, ela se encarrega de gerar um determinado fruto no meu e no teu coração. Porque muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas devido a algo que nós carregamos dentro de nós, ou seja, o orgulho, a soberba da vida, nós achamos que conhecemos uma coisa que nós não praticamos. E sabemos também que para nós conhecer é preciso permanecer. Como assim? Talvez você não está entendendo e eu vou explicar. João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8, versículo 31. Jesus pregando para uma multidão, para o povo judeu que estava crendo nele, para os discípulos. Jesus disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. O 32 vai dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para mim conhecer essa verdade, e essa verdade me libertar, é necessário que eu permaneça. E para mim permanecer, eu vou encontrar espinhos pelo caminho. Para mim permanecer, eu vou encontrar leões querendo me devorar. Ou seja, pessoas com palavras para me entristecer, pessoas com pedras querendo me lançar. Aleluia. Mas porém eu lhe digo, meu amigo, existe uma promessa em Isaías 41:10. Deus vai dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Uma coisa, meu amigo, é eu suportar uma coisa sem Cristo. Aleluia. E outra coisa é eu suportar com Cristo. Porque com Cristo é bem mais fácil, porque existe uma promessa para nós, para aqueles que estão em Cristo. Em Isaías 43, Deus vai dizer através do profeta Isaías: mas agora sim diz o Senhor, eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Tu está vendo uma declaração, Deus declarando que nós somos dele. E ele vai dizer mais: não temas, quando passar pelas águas estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passar pelo fogo ele não te queimará, e na chama arderá em ti. Enquanto fosse preciosa aos meus olhos, eu te glorificarei. No que dei o Egito em teu resgate, Etiópia e Sabá por ti. Trarei a tua descendência do Oriente e a juntarei no Ocidente. Essa é uma palavra fiel, verdadeira, uma promessa que Deus nos traz nessa tarde para o meu e para o teu coração, em dizer que Ele se encarrega em trazer a tua descendência, aquele que ainda não serve a Ele, e fazer congregar. Mas para isso, nós temos que permanecer. Para isso, nós temos que suportar. Para isso, nós temos que ter paciência. O versículo que nós lemos, 36, diz: porque necessita de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possa alcançar a promessa. Você que está na sua casa, você que tem promessa sobre a sua vida, aguenta firme, espera no Senhor, descansa o teu coração. Nos momentos que você for tomar decisões, Aleluia, Deus. busca a Deus,
que nós não venhamos tomar decisões precipitadas, mas que você não venha se esquecer da promessa que foi lida nessa tarde. Eu quero contar uma ilustração nessa tarde, para que você se tiver neste caos, se você tiver tendo esse problema, se você estiver no meio desse vínculo, você possa melhorar através dessa parábola que eu vou lhe contar nessa tarde. Porque o ser humano, ele é esquecido mesmo. Deus promete hoje, amanhã ele tem se esquecido. E através dessa parábola, dessa ilustração que eu vou contar nessa tarde, você medite, você possa se perguntar quais os pontos que nós estamos errando. Existia um rei, e aquele rei, ele tinha vários servos. Muitos homens serviam aquele rei. E aquele rei, ele criava cachorro, cães ferozes, no qual só o rei poderia ter acesso àqueles animais. E qualquer servo daquele homem que falhasse perante a ele ou desse um vacilo, era lançado para aqueles canibais, para aqueles cachorros ferozes devorar. E um certo dia, um homem que se via aquele rei há 10 anos, ele teve uma pequena falha perante os olhos do rei. E o rei determinou a jogar aquele homem para os canibais, para os cachorros devorar. Aquele homem triste, abatido, angustiado, ele olhou para o rei e disse: meu rei, eu quero fazer um pedido. E aquele homem, aquele rei, ele ouviu aquele servo e perguntou: qual seria o pedido que você faria no momento desse? E aquele homem, aquele servo, ele disse: deixe eu passar mais 10 dias com vida. Me deixe eu viver mais 10 dias na terra. E depois desses 10 dias, o Senhor me coloca para os cachorros me devorar. E aquele rei aceitou aquela proposta. E aquele rei decidiu deixar aquele homem viver mais 10 dias na terra. E aquele homem disse para o rei: eu queria lhe fazer outro pedido. E aquele rei falou para ele o que seria dessa vez. Aquele homem, ele disse: deixa eu colocar a comida dos teus cachorros. E aquele rei aceitou. E no decorrer daqueles 10 dias, aquele homem começou a colocar comida para aqueles cães na ponta de uma vara. E foi pegando intimidade com aqueles cães. E depois daqueles 10 dias, aquele homem foi lançado junto para os cães devorar. Mas só que aqueles cães não devorou aquele homem. Aqueles cães começou a pular em cima daquele homem. Começou a brincar com aquele homem. Começou a lamber o rosto daquele homem. Começou a abraçar aquele homem. E aquele rei ficou sem entender. E aquele rei disse: o que aconteceu? Os meus cães, tão ferozes, não devoraram você. Aquele homem, na simplicidade, olhou para o rei e disse: meu rei, é porque até os animais, na hora que nós agradamos ele reconhece. Eu te servi há 10 anos e o Senhor não reconheceu o que eu fiz pelo Senhor.
E eu servi a esses cães 10 dias. E eles reconheceram o que eu fiz por eles. O que eu quero dizer nessa tarde para você que está ouvindo essa palavra, através dessa emissora de rádio, conhecida como o programa Cristo é a Solução, eu quero te dizer que Jesus Cristo ele foi para a cruz. Ele morreu por mim e por ti. E talvez você não tenha reconhecido o que ele tem feito por você. Talvez você tenha sido, ignorante com essa palavra. Mas eu quero te dizer que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 30. Vai dizer, mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todo homem, em todo lugar, que se arrependa. Porque Ele tem determinado um dia que com justiça há de julgar o mundo através do varão que deu certeza a todos ressuscitando os mortos. Aleluia. Ele deu a certeza. Agora só que Ele espera de mim e de você, que você se arrependa. A promessa está de pé. A promessa está indo para acontecer. Ainda há um pouquinho de tempo, mas aquele que há de vir virá e não tardará. Por que Ele não veio ainda? 2 Pedro 3:9 vai dizer, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardio. Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Aleluia. Se você não se arrependeu, você procura se arrepender. Se você não busca Jesus, procura buscar enquanto é tempo. Procura buscar enquanto a palavra está sendo pregada. Está escrito em Amós, capítulo 8, versículo 11. Vai dizer, eis que dias virão, diz o Senhor Jeová. Quem está dizendo não é eu, irmão Francisco, não é o irmão Paulo, não é o irmão Dedé, não é o nosso irmão que está aqui na terra de som, não é não. Quem está dizendo é o Senhor Jeová através da palavra dele. Vai dizer, eis que dias virão, diz o Senhor Jeová, que eu enviarei fome sobre a terra, fome não de pão e nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. Procure a congregação mais próxima da sua casa. Procure a igreja mais próxima da sua casa. Tenha uma reconciliação com o Senhor, porque precisamos. Está escrita onde? Carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Roma, no capítulo 3, no versículo 23, vai dizer, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Que você possa receber essa palavra, que você possa receber essa promessa e passe a viver, porque precisamos todos nós confessar ao Senhor Jesus com a nossa boca. Está escrito aonde? Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9. O apóstolo Paulo vai dizer, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e crer no teu coração que Deus ressuscitou diante dos mortos, será salvo, visto que o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Você possa guardar essa promessa, essa palavra no seu coração, porque essa palavra que traz vida, essa palavra que traz ânimo,